A síndrome do esgotamento profissional, conhecida como síndrome de burnout, foi incluída na classificação internacional de doenças da OMS. A medida dará visibilidade à doença e também facilitará o gerenciamento de afastamentos e incapacidades. E essa é a discussão de hoje do Opinião Minas. Olá, bom dia. A síndrome de burnout é o adoecimento do trabalhador causado pelo estado de tensão e estresse nas organizações. Ela aparecerá na próxima classificação internacional de doenças como um problema relacionado ao emprego ou desemprego. Para especialistas, a mudança, que entra em vigor em 2022, vai fazer com que seja dada mais importância aos fatores psicossociais no trabalho. E nós convidamos então hoje o psicólogo Wesley Carneiro para falar sobre esse tema com a gente. Bom dia, Wesley, tudo bem? Bom dia. Como vai? É um prazer estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho, né, de como cuidar do trabalhador. Exatamente. E vamos convidar o trabalhador para participar aqui com a gente do programa. Já quero começar chamando a participação de vocês aqui. O nosso WhatsApp está na sua tela. É o DDD 31 98272 7293. Você pode participar à medida que o programa vai acontecendo. Às vezes surge alguma dúvida, alguma pergunta, você quer compartilhar com a gente algum caso que você viva aí no seu trabalho, fica à vontade. Nosso contato é para isso. Wesley, essa inclusão, né, que a OMS fez, na prática, o que ela significa? É muito importante porque a gente não consegue muitas vezes entender qual que é a origem do sofrimento do paciente. Então, eu vou pegar um pouco do meu trabalho clínico. Às vezes a pessoa chega com todas as características de um quadro de depressão. E aí a gente trabalha o comportamento daquela pessoa, mas muitas vezes a gente não localiza que o sofrimento dela é totalmente proveniente do trabalho ou de uma dedicação excessiva a uma tarefa. E quando a gente fala do esgotamento profissional, a gente tem algumas outras coisas que a gente tem que estar de olho. Às vezes pessoas que se dedicam excessivamente, por exemplo, para passar num concurso público, para poder dedicar as pessoas que, principalmente os médicos em residência, para uma prova de residência. Então é muito natural que essas pessoas apresentem um conjunto de sintomas que às vezes não é levado em conta a origem do que está causando aquilo tudo. Dar essa visibilidade é extremamente importante para oferecer um maior cuidado para essas pessoas. E aí você falou dessa questão de quando o paciente chega com um quadro de depressão, não sabe de onde vem, como que faz? Como que a gente sabe a diferença de uma depressão para a síndrome de burnout, por exemplo? A burnout, ela tem uma característica muito específica, assim. As pessoas, elas medem o desempenho delas por fora. Então, acaba que as pessoas, elas estão buscando um reconhecimento. Elas trabalham excessivamente e muitas vezes, quando esse reconhecimento não vem, desencadeia um processo de frustração, de sofrimento. E aí os sintomas são os mais variados. Essa pessoa pode aparecer com uma dor no estômago e a gente não entende. Essa pessoa pode aparecer... Isso é o mais curioso, assim. Eu trabalho na Clínica Sander e a gente mexe muito lá com sobrepeso e obesidade. Muitos dos quadros que eu atendo de pessoas que estão lá com excesso de peso, quando eu vou buscar a origem do que aquilo ali, como que aquilo ali foi originado, de alguma maneira eu vejo que está ligado ao trabalho, a uma dedicação excessiva, a uma anulação das atividades pessoais, do engajamento social dela. Então, assim, quem vê, fala, obesidade, esse é o problema, e a pessoa ainda se sente culpada. Só que a gente tem que olhar que tem um adoecimento no trabalho, tem uma dedicação ali que está sendo desmedida. Pois é, e quando você fala disso, dessa questão, a gente pensa que a nossa vida está muito em desequilíbrio, né? Às vezes a gente está valorizando excessivamente o trabalho. O que seria a gente não está pensando muito no equilíbrio de lazer, trabalho, família, relacionamento. A gente não está tendo essa medida mais, Wesley. Qual que é a sua avaliação? A gente precisa já entender, Érica, que o trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo. A gente passa maior parte do tempo trabalhando do que com a própria família. O problema é quando o equilíbrio disso não acontece em virtude da pessoa se dedicar muito ao trabalho, excessivamente, e o tempo que ela teria de lazer para ela fazer atividades sociais, para ela fazer algo importante, ela está só com um tempo de descanso para começar uma nova jornada de trabalho. Então é como se ela não tivesse uma satisfação nesse meio tempo. E isso vai trazendo uma série de consequências, como a gente trouxe, né? A questão do estômago, muitas vezes, dor de estômago, um quadro de depressão, que se não for muito bem investigado, a gente acaba não olhando o que está causando esse real sofrimento na pessoa. E o que seria uma dedicação excessiva ao trabalho? A gente tem ali as horas, né, que se fazem nas empresas, geralmente 8 horas para o trabalhador, e aí, depois disso, ele sai daquele ambiente de trabalho e a orientação é que ele se dedique a essas outras questões, né? Que é o lazer, uma atividade física e tudo mais. Mas aí, às vezes, ele sai do trabalho
e continua com o trabalho em casa, leva o trabalho para casa. Explica pra gente qual que é essa linha aí. Dedicação excessiva. Uma questão que é característica do burnout é quando essa pessoa, por exemplo, ela se dedica muito, muito ao trabalho e aí ela não acaba tendo tempo para outras coisas, igual eu mencionei. É mais fácil da gente localizar isso, por exemplo, num ambiente de trabalho, quando uma pessoa ela quer entregar muito e aí, numa menor decepção, por exemplo, que o chefe encontra, uma falta de expectativa que não foi atendida, ele vai cobrar do trabalhador. E aí a pessoa, por trabalhar muito, ela não aceita muito bem aquela situação. Então eu vou te dar um caso clássico. Professor. Professores são pessoas que acabam que tem uma situação no nosso país bem peculiar, assim, né? Não é uma profissão, infelizmente, que é muito valorizada, o reconhecimento não acontece. Então, às vezes, o professor ele se dedica tanto àquilo ali e ele tem um sistema por trás que não vai, talvez, permitir que o objetivo dele seja atendido, ele não vai conseguir fazer todos os alunos terem o mesmo desempenho. E aí o problema é que, como ele está medindo isso por fora, não exatamente o que ele está entregando, ele começa a ver, ó, se um aluno não está tendo desempenho, essa responsabilidade é minha e eu começo a me sobrecarregar e querer entregar mais, só que não vai adiantar em nada, porque isso não depende de mim, depende do aprendizado. É, verdade. E aí, a gente precisa, quem está por perto também é bom observar quando a pessoa está tendo esse trabalho excessivo, a gente pode ajudar quem está em volta, assim? Olha, é muito importante a gente estar atento, porque o que aparece geralmente quando chega no consultório, a gente não consegue enxergar no dia a dia. Às vezes é aquela pessoa que sempre está fazendo hora extra, é aquela pessoa que está trabalhando sábado e domingo. E não necessariamente porque o trabalho pede aquela dedicação, mas é a forma que ela encontrou de se perceber útil, de se ver trabalhando com afinco, assim, ali. E aí, outro exemplo muito legal para a gente colocar é a medicina, os médicos, por exemplo. Existe todo um estigma social na medicina. Então, se a gente tem, por exemplo, um médico que não está fazendo plantão, que não está trabalhando muito, ele é visto, às vezes, como alguém que está fora da curva, que não está funcionando bem. Então, muitas vezes, o profissional da medicina ele se coloca numa carga de trabalho excessiva, como se ser médico eu tenho que trabalhar muitas horas. E não é isso. É só para ele preencher, muitas vezes, uma expectativa social que tem em cima dele. Eu estendo essa sua fala para as outras profissões também, sabe? Porque a gente está sempre se cobrando muito. Você falou uma palavra útil. A gente quer ser útil demais. A gente é imposto para a gente que a gente tem que ser o melhor em tudo que a gente faz. E aí acaba que isso também, essa pressão social e a pressão que a gente faz sobre a gente mesmo, né? Porque nós também somos nossos juízes. A gente fica cobrando isso da gente demais, né? Sim, todo profissional ele está sujeito de alguma forma a isso. Mas a gente coloca sempre... Eu uso a medicina como uma referência porque o número de casos de suicídio na medicina é muito alto. Um profissional, quando ele se forma, gera um tanto de expectativa sobre ele. Ele não pode ganhar pouco, ele não pode ter um carro simples. Então ele acaba se cobrando para ter que estar aqui em cima. E isso muitas vezes não tem um objetivo para ele, tem só uma conformidade social. Objetivo social, sim, que seria, né? Bom, e aí nesse quadro todo, você falou dessa cobrança e tudo, a gente ainda tem a ansiedade, né? Que você tinha comentado com a gente também, que é importante a gente falar sobre isso, sobre como que a gente está ansioso hoje, até por resultados no ambiente de trabalho. Hoje o mundo muda tudo muito rápido, né? Então a gente já é cobrado naturalmente para ter uma performance que talvez nossos pais, a nossa família antigamente não tinha. Então isso a gente já tem que estar atento, a empresa vai pedir isso. Só que o problema é quando isso entra num desequilíbrio tão grande que essa pessoa ela está se esforçando o máximo e ela acha que ela ainda tem que passar desse limite. Só que o custo disso é um adoecimento psíquico, é um adoecimento físico e ela acaba muitas vezes afastada do trabalho exatamente por se dedicar muito. As empresas também têm que ter essa consciência, porque olha só, você está falando sobre essa ansiedade que a gente fica por fazer vários papéis e tudo mais, as empresas, a gente está num índice de desemprego altíssimo no nosso país, e aí acaba que um profissional fica aí fazendo trabalho de 2, 3, 4 profissionais. As empresas também têm responsabilidade sobre isso, né? As empresas têm muita responsabilidade, só que a gente tem que estar muito atento para o nosso autocuidado, porque se a gente pensa em empresa, em organização, elas têm como finalidade visar o lucro, então isso é muito natural e desde sempre foi assim. Então ela vai pedir sempre o máximo que ela puder do trabalhador. Esse trabalhador, ele precisa gerir o que ele entrega para ele acabar não passando desse limite, porque a empresa ela vai pedir o máximo. E ele, se ele estiver disposto a entregar o máximo ao ponto de comprometer a saúde dele, a empresa não vai nem notar. É verdade.
A empresa não vai nem perceber isso, né? Mas aqui, a gente tem dentro das empresas o RH, por exemplo, que deveria cuidar ali do trabalhador, não só da parte burocrática do trabalhador dentro das empresas, mas até da saúde do trabalhador também. Você acha que hoje o RH está preparado para isso? Eu tive uma passagem pelo RH, então eu vou te trazer mais uma visão de dentro. Por mais que o profissional lá dentro ele se preocupe com esse cuidado com o ser humano que está assumindo aquela posição de trabalho, muitas vezes o sistema não permite que uma intervenção seja feita com muita profundidade. Então o RH, por mais que ele seja bem intencionado, às vezes ele tem amarras que não consegue cuidar do trabalhador. Então é muito importante, gente, que pelo menos essa área, ela oriente o profissional a buscar ajuda. Porque se ela não consegue fazer, porque a rotina é muito atribulada, pelo menos que oriente essa pessoa a buscar suporte, seja um suporte médico, seja um suporte psicológico, porque sozinho é muito mais difícil passar por isso. E a gente tem que entender uma coisa, muitos dos sintomas que o burnout apresenta, eles são às vezes levados como uma frescura. Por exemplo, eu estou ansioso. Ah, não, mas você tem um trabalho, vai, força. Não, você tem que dar conta. E isso é uma pressão que a pessoa acha, não, então eu tenho que aguentar. E aí? Ela vai aguentando até o tempo que não dá conta mais e adoece, vai até ser afastada, né? Chegar no limite. E o problema é que essas pessoas, né, principalmente nesse caso, elas têm um afastamento social. Então elas acabam dedicando muito tempo ao trabalho e não sobra energia para sair com os amigos, não sobra energia para estar com a família. E quando você tem muita dedicação a algo que é aversivo, sem ter uma compensação, sem ter esse equilíbrio, a chance da doença se instalar é muito grande. Quais são os mais comuns aí que você observa? É o que a gente estava falando um pouco, assim, né? A pessoa, às vezes, ela chega com, eu sou ansioso demais, ou eu estou deprimido, ou, nossa, meu estômago começou a doer de um jeito. E, às vezes, um quadro de obesidade. Só que a pessoa não nota o que está causando aquilo ali. Então, é como se ela funcionasse tanto tempo em piloto automático que ela não consegue, inclusive, notar que o que está causando aquilo ali é uma escolha dela em relação ao trabalho. E é importante a pessoa ter consciência disso. Verdade. Bom, daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos falar um pouquinho também do ambiente de trabalho. O que é um ambiente de trabalho que adoece o trabalhador? Quais relações ele estabelece ali que pode favorecer também esse adoecimento? Pode ser? Claro. Então tá bem, nós vamos para o intervalo e o nosso telefone está aí para você disponível. A gente está esperando a sua pergunta, o seu compartilhamento de experiência com a gente mesmo, viu? DDD 31 o número é 982727293. A gente volta já. O esgotamento profissional, conhecido como síndrome de burnout, foi incluído na classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. Especialistas apontam que a mudança dará visibilidade, né, essa doença, e essa é a discussão que a gente está fazendo hoje no Opinião Minas. O nosso convidado é o psicólogo Wesley Carneiro. Wesley, você falou um pouquinho para a gente sobre os profissionais da educação, de saúde também, que são dos mais afetados pela síndrome de burnout, né? A gente tem os profissionais do setor financeiro também, né, que vivem num ambiente de estresse enorme. A gente tem a questão dos motoristas, principalmente aqui na capital, em Belo Horizonte, que tiveram que assumir o papel de cobrador também do ônibus, né? O acúmulo de função faz com que as pessoas, às vezes, tenham que se dedicar a algumas tarefas que elas não têm habilidade, que elas não têm afinidade, mas sempre fica aquela pressão por trás de pensar assim, não, eu tenho que fazer, porque tem um motivo, eu tenho que sustentar minha família, e ela não consegue se desvincular disso. E outras vezes tem também uma situação que a única oportunidade que aparece de trabalho para aquela pessoa não tem nada a ver com o que ela está acostumada a fazer, mas ela precisa de dinheiro, ela precisa de trabalho. E às vezes ela topa, mas sem pensar muito nas consequências. E aí ela não consegue sustentar aquilo por muito tempo. E sem essa autopercepção, a gente acaba tendo um nível de adoecimento que nos incapacita não só de exercer essa atividade, mas exercer o que a gente é bom, tem afinidade e é bom para fazer. O caso dos motoristas é ótimo, porque assim, pensa no motorista de ônibus. Muitas vezes essa pessoa tem uma habilidade e um prazer enorme em dirigir. E já tinha o estresse ali do passageiro, do trânsito, de ter que ter atenção. Agora, a gente não tem cobrador em Belo Horizonte, na maioria dos casos. Então a pessoa, além do motorista ter que fazer isso, ele tem que calcular, ele tem que fazer conta. Então isso gera um estresse imenso para o trabalhador. E ele acaba só, eu tenho que, e não se cuida. É verdade, e sofre pressão de todos os lados, da empresa que quer que ele assuma esses dois papéis, dos próprios passageiros que também entram estressados e querem agilidade ali naquele serviço, né? É bom a gente olhar para gênero nisso também, né? Porque olha só,
Se a gente olha para duas características importantes, a mulher, muitas vezes, ela tem uma jornada dupla. Ela tem uma jornada de estar ali no trabalho, querendo entregar mais, e a gente, infelizmente, tem uma menor valorização da mulher. Então, ela acha, muitas vezes, que ela tem que entregar mais para ela ter o mesmo valor. E isso precisa ser cuidado. E ela, às vezes, tem uma jornada com filho, com família, que sobrecarrega, que ela tem muito mais tempo de dedicação. Se a gente olha para o lado do homem, tem uma outra peculiaridade. O homem tem que ser forte, ele tem que dar conta, ele não pode... Homem não chora, sabe? Então, às vezes, ele é o sustento da família, mas ele não pode falar que ele está sofrendo, ele não pode falar que ele está adoecendo, porque a sociedade espera que ele seja firme, que ele seja duro e que ele cuide da família. Vamos falar desses dois pontos, então. Vamos falar da cobrança da mulher, então. A mulher adoece mais de fato, porque ela não é nem que ela acha que ela é mais cobrada, ela é, de fato, muito mais cobrada. Ela é mais cobrada. E aí vou voltar naquele ponto que eu falei em relação, por exemplo, ao ganho de peso. A pessoa tá ali numa sobrecarga gigante, porque a gente muda, né? Antes a gente falava muito de pedir ajuda para o marido. Ela tem que dividir tarefa, não é ajuda. Então, o fato de, muitas vezes, ela não contar com esse suporte, ela ter que assumir tudo sozinha, traz um esgotamento imenso para ela. E ela já tem que lidar com isso no trabalho. Então, é uma sobrecarga que, muitas vezes, chega para essa pessoa ela precisa de um alívio. E esse alívio, às vezes, é buscado na comida, é buscado em alguma coisa externa. E aí ela não está percebendo o que está acontecendo com ela, com o corpo dela. E isso funciona da mesma maneira, por exemplo, para cigarro, funciona do mesmo jeito para comida, para compra. Então, se a pessoa, às vezes, está tendo um problema ali no trabalho dela e ela não observa a origem disso, ela vai buscando uma compensação e vai entregando mais. Quando ela vai ver, ela tem dois problemas. O trabalho, que está difícil. Não deixou de ser menos pesado. E a consequência que ela está conseguindo através do trabalho. Seja através do ganho de peso, seja num gasto excessivo. Desenvolvimento de vícios, como você diz. Sim. Né? Então, na verdade, esses são gatilhos, né? São gatilhos meio que escapadas para poder meio que compensar. São compensações, na verdade, por conta desse desgaste que ela submetida. Eu brinco muito, Érica, no consultório, de falar assim que é muito natural ter um ser humano e ter a dificuldade dele. Isso todo mundo tem. A gente tem uma tendência a colocar alguma coisa aqui no meio para amortecer isso. Então, isso vem através de um elemento externo, como alimentação excessiva. Às vezes as pessoas bebem, o alcoolismo, cigarro. Então, tudo isso pode ser um indício muito claro para nós, profissionais da saúde, conseguirem notar, essa pessoa está tendo não um problema com tabagismo, essa pessoa não está tendo um problema com o alcoolismo, ela está tendo isso como uma forma de compensação ao sofrimento que ela está tendo, por exemplo, no trabalho. É verdade. Vamos falar um pouquinho dos homens agora. Você deu essas características aí, que são dessa masculinidade tóxica, né, que vitimiza as mulheres e os homens também, com essa cobrança de serem sempre provedor, terem que ser bons em tudo. Isso também favorece o adoecimento deles, essa masculinidade tóxica, né? E é um pouco triste, assim, né, eu vou defender esse lado, porque eu vejo isso muito no consultório. O homem, até chegar no psicólogo, é muito mais difícil. A mulher, ela já consegue perceber que ela pode buscar ajuda, que ela não está sozinha, e eu acho que isso ajuda bastante. O homem, até que ele chegue, ele já passou por uma série de coisas que são muito difíceis. Por quê? O homem não chora, o homem tem que segurar a barra, ele é o provedor da família. E muitas vezes, nessa situação, ele não consegue ter uma análise crítica de falar, eu preciso realmente entregar esse tanto? Eu preciso dar conta disso? E aí, voltando para o motorista de ônibus, talvez ele nunca pensou na vida que ele ia ter que fazer conta, mas é o trabalho dele, é o que ele fez a vida inteira. Ou ele faz, ou a família dele perde o básico. Então, ele se obriga a colocar ele acaba se obrigando a se colocar nessa situação. Para manter esse trabalho, né? Sim. Bom, chegou aqui uma pergunta para você, da Roberta Pronucenta. Ela quer saber o seguinte: com as mudanças nas leis trabalhistas, pode ser que isso agrave, né, a síndrome de burnout, agrave ou aumente esses quadros? As mudanças trabalhistas, elas vão, de alguma forma, rever um pouco do que foi decidido, que foi delimitado sobre as leis do trabalho e a função do trabalhador. Então, ela vai causar algumas mudanças e isso vai refletir automaticamente no comportamento, no estado emocional dessa pessoa. E por isso a gente tem que estar muito atento a não permitir que isso seja regulado por fora, porque assim, se a gente for olhar para a lei trabalhista, por exemplo, agora tem algumas formas de contratação que talvez elas pareçam menos favoráveis para o trabalhador. Se ele não se percebe, se ele não nota, por exemplo, que ele está às vezes tendo uma carga horária excessiva, se ele não observa que a empresa vai pedir uma dedicação maior dele e ele não se cuida, é extremamente problemático, porque a gente tem que ver o seguinte:
A empresa sempre vai pedir que a gente dê o máximo. Isso é muito natural, isso vai continuar acontecendo sempre, infelizmente. Só que a gente precisa muito mais do que isso olhar e falar assim, pera, eu cumpri meu papel? As minhas atribuições foram todas feitas? É isso que eu preciso, eu sei que é difícil, mas é isso que eu preciso para conseguir chegar em casa, desligar a chavinha e viver a vida, e viver dos recursos, né, que esse trabalho me proporciona. Seja família, seja o lazer, então é muito importante a gente olhar para isso. É importante e é possível fazer esse exercício assim. A gente está falando muito desse autocuidado, de autoconhecimento, mas que eu vou deixar para o terceiro bloco, para você falar sobre essas questões com a gente. Agora eu vou trazer mais uma pergunta agora, que é da advogada Ana Cardoso. Bom dia, eu gostaria que o psicólogo falasse sobre a relação entre o burnout e profissionais qualificados que recebem cada vez salários menores. No meu caso, estou no ambiente jurídico, advogados com salários baixíssimos e cobrança exacerbada nos escritórios. Enfim, eu queria saber se o burnout tem relação com um retorno cada vez menor ao trabalho despendido e a cobrança dos empregadores. Ana, isso é exatamente o que classifica o burnout, porque a pessoa ela não mede pelo que ela entrega, ela mede pelo reconhecimento. E aí a pessoa pode estar ali no escritório, vou pegar esse exemplo que você falou do escritório de advocacia, a pessoa está ali entregando o máximo que ela dá conta, ela já está no limite, ela já está abrindo mão de uma série de questões, e aí ela vai naturalmente receber uma cobrança a mais, ela vai receber uma atividade a mais, e o fato dela já estar entregando muito, deixa ela despreparada para o que está por vir. E o problema disso é, a pessoa não vai saber lidar com aquela crítica, ela vai achar que a falha é dela e aí pode desencadear um processo de adoecimento. Mas muitas vezes ela já está no limite, ela precisa reconhecer, olha, eu estou numa empresa que me pede X dedicação, eu estou conseguindo, eu estou disposta a fazer isso está sendo saudável para mim? Porque senão, gente, a gente corre um grande risco de tentar entregar mais do que a gente dá conta e estar entregando algo que a gente não vai conseguir em empresa nenhuma, nossa vida. É verdade. Empresa nenhuma vai nos dar isso de volta, né? E aí você está falando dessa cobrança das empresas, dos líderes em cima dos trabalhadores. Eu queria que você falasse sobre as relações que se desenvolvem hoje dentro das organizações, que muitas vezes são relações tóxicas entre os próprios colegas, né? Esse é um fator de adoecimento. Competitividade é muito natural, assim, se a gente pensa então na faixa mais jovem que está ingressando no mercado de trabalho e principalmente se a gente olha para índice de desemprego, os jovens eles acabam tendo que entrar no mercado com uma questão de dar conta, de mostrar serviço. E às vezes eles entram numa pilha de dedicação que é insustentável, mas só para conseguir se mostrar, para conseguir adquirir uma posição de destaque. Só que essa posição nem sempre vem através de salário, igual a Ana mencionou. Isso não vem através de reconhecimento. E a pessoa só vai adoecendo porque ela tenta chegar sempre no lá. E esse lá nunca vem, porque não é fora, é dentro. É verdade. Você está falando dessa questão da competitividade, né? Nessas relações entre os colegas, por exemplo, os iguais ali dentro das organizações, quais outros fatores favorecem o adoecimento? É o quê? Diminuir um trabalho do outro? É crítica? O que mais? É muito legal porque uma coisa que é peculiar no burnout é que geralmente essa pessoa que está dentro da síndrome, ela tem uma dedicação bem excessiva. E aí ela começa a criar uma diferenciação entre ela e as outras pessoas. Muitas vezes quem está entregando o que é ideal, sem comprometimento da saúde, é visto pela pessoa que está sofrendo do burnout como alguém que está fazendo corpo mole, que não está entregando o suficiente, e aí a visão acaba muito distorcida. Então isso prejudica toda uma relação corporativa ali das pessoas e cria um ambiente tóxico. É verdade. Tem uma classificação por gênero nesse ambiente? Quem são os mais atingidos? Mulheres, homens, jovens, adultos? Então, a gente pode olhar muito para os jovens, porque agora eles acabam, de alguma forma, entrando no mercado de trabalho com toda essa cobrança. Mas a gente não pode desconsiderar a faixa também com mais experiência. Por quê? Às vezes aquela pessoa ela foi se acostumando com uma forma de trabalhar a vida inteira e agora ela se cobra de ter a mesma performance do cara que está com 22 anos e que acabou de chegar ali. Então, isso pode gerar um problema extremamente, não só na saúde da pessoa, mas no conflito de gerações dentro da própria empresa. É verdade.
verdade. E essa questão da síndrome, ela causa também prejuízo às empresas por conta do afastamento do trabalhador. E aí, com essa nova classificação da síndrome de burnout que a OMS fez, a gente pode dizer que o afastamento, ele fica mais regularizado, ele fica mais fácil de ser feito? Então, a gente tem uma questão, né, que se a gente for olhar, Érica, as doenças mentais, elas não são vistas com bons olhos. É como se em algum nível a pessoa tivesse que dar conta, como se ela não estivesse sendo forte o suficiente, como se ela não entregasse o máximo. Então, quando a gente está falando de depressão e ansiedade, é uma coisa que em algum nível a gente acaba encontrando todos os dias e não dá devida importância. O fato de entender que aquele conjunto de sintomas não é uma depressão, não é uma ansiedade, mas tem um nome, tem uma cara, tem um formato, vai ajudar as pessoas a entenderem, inclusive, que a relação do trabalho está prejudicial. E aí ela vai começar a se organizar e também isso vai ser uma forma da gente ter, né, as políticas, os nossos órgãos regulamentadores cuidando um pouco mais do trabalhador. É verdade. E olha só, o uso de tecnologia, desses ambientes corporativos cada vez mais tecnológicos, informatizados, é um fator de adoecimento também, principalmente por quem já está nessas organizações há muito tempo e não pegar a pessoa não pegou esse processo, essa revolução tecnológica desde o início. Você acha que isso pode ser um fator de adoecimento também? Pode sim, e vamos ver o fenômeno WhatsApp, né? Se a gente for pensar na realidade de um trabalhador de pouco tempo atrás, ele ia, pegava o cartão de ponto, colocava na máquina, fazia um barulhinho e tal, terminava, acabou a jornada. Hoje a pessoa, ela bate o ponto dela, às vezes com a digital, às vezes nem bate o ponto, às vezes o reconhecimento facial, e continua trabalhando, continua disponível pelo WhatsApp ou por outros meios. Delimitar esse espaço é talvez o maior desafio desse trabalhador. Porque, como eu estava dizendo, a empresa vai continuar cobrando. Esse trabalhador, ele precisa reconhecer os limites dele. Porque se ele entrega demais para uma empresa, ele talvez perca a energia para entrar em outra que siga um equilíbrio, que ele consiga entregar o que ele dá conta. Mas ele fica numa sinuca de bico, né, Wesley? Porque aí se ele nega também, com o desemprego altíssimo que a gente está vivendo, tem também esse medo do trabalhador de perder aquele emprego, aquela vaga dele. O que ele faz então nesse caso? Ele está em casa já, alguém manda um WhatsApp pedindo alguma demanda, ele simplesmente não responde só no dia seguinte. O que ele faz? O que é indicado? Isso é muito... Conversar sobre isso lá na própria organização. Isso é muito triste, né, Érico? Porque se a gente para pensar, uma pessoa, ela vai estar... Ela se sente na obrigação de trabalhar fora do horário de trabalho dela. Então, a gente tem que estar muito atento para saber se o contrato de trabalho daquela pessoa prevê esse nível de dedicação. Porque, como eu falo que a regulação é por fora, às vezes a pessoa não é cobrada, assim, é um pouco difícil mais essa realidade de encontrar, mas a pessoa não é cobrada para isso, mas ela faz questão de se mostrar disponível 24 horas por dia. Então ela não está em casa com a família, ela não está assistindo televisão, ela não está num curso depois que ela sai do trabalho, ela está lá, mas está com a cabeça no trabalho. Ela está lá e o chefe pode chamar. E isso pode ser terrível para a mente da pessoa. Ele não descansa. Não descansa de jeito nenhum. Bom, no próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre o autocuidado. Vou trazer mais uma pergunta de telespectador. Vamos falar sobre o autocuidado, a importância do autoconhecimento nesse contexto também, do adoecimento no trabalho, pode ser? Para a gente dar dica para as pessoas saírem desse ciclo e não comprometerem a saúde, né? Por conta do trabalho, pode ser? Então tá bem, a gente volta já já. Estamos de volta falando hoje sobre a síndrome de burnout, que foi incluída pela OMS na classificação internacional de doenças. A medida é vista com bons olhos pelos especialistas porque vai dar mais visibilidade a essas doenças e lançar um novo olhar sobre o ambiente de trabalho em que as pessoas vivem. Bom, vamos trazer uma pergunta agora da Lia Rodrigues. Ela está compartilhando um pouco da experiência dela com a gente. Obrigada, viu, Lia? Eu tenho 62 anos e há 2 eu resolvi aprender inglês. Estudei sozinho 1 ano, me empolguei e resolvi fazer um curso. Por 6 meses, o meu desempenho foi satisfatório. Nos últimos 6 meses, eu comecei a sentir vários sintomas. Desconcentração, ansiedade, eu já era ansiosa, mas piorou. Labirintite, insônia, dor de cabeça, muscular, articular. Eu estou muito mal, pois é um desejo meu fazer inglês. Eu estou numa turma de jovens onde tudo se capta muito rápido. No momento, eu interrompi o curso para buscar ajuda. Olha o exemplo clássico disso, assim, se a gente pensa, obrigado pelo depoimento, Lia, mas se a gente for parar para pensar, hoje é muito normal o jovem já estar preocupado com o inglês, já está tentando fazer, só que as gerações anteriores, elas não tiveram a mesma oportunidade, então agora elas estão buscando isso. Só que quando a Lia me traz essa situação,
ela está, por exemplo, se comparando, parece, com os jovens. Eles vão ter uma captação mais rápida. E talvez esse sofrimento que ela está tendo e que fez ela impedir ela de continuar o curso, esteja ligado a uma cobrança que ela faz dela mesma, de ter o mesmo desempenho daquela turma que está ali com o cérebro fresquinho. Isso não é a melhor coisa. Então, assim, a gente vê que isso às vezes acontece também, não só no ambiente de trabalho, mas no processo de aprendizado, de aquisição de conhecimento. Então, uma pessoa que está dedicando excessivamente para um concurso público, uma pessoa que está dedicando para passar numa residência, uma pessoa que está dedicando para passar numa prova. Então, isso oferece, às vezes, características muito semelhantes à do burnout. Por isso que a síndrome de burnout também é associada ao desemprego, então. Isso, porque olha só, vamos pensar que o nível de desemprego hoje, infelizmente, no país está muito alto. Então, a pessoa está buscando uma colocação profissional, ela está, de alguma forma, tentando se reinserir e ela, muitas vezes, não depende dela, depende do que o mercado está delineando como necessário. E aí a pessoa não consegue entrar. E ela vê, muitas vezes, no concurso público, uma forma de, olha, eles não vão poder questionar a minha idade, então eu tenho que dedicar. E, às vezes, ela vai para muitas horas de atividade, muitas horas de leitura, muitas horas de estudo, para um concurso que a gente nem sabe se vai chegar. Então, isso, quando a gente pensa assim, a pessoa estudou muito, 12 horas por dia, está lá há 3 anos estudando e ela não conseguiu passar, ela está medindo por fora. Olha, eu estou 3 anos estudando, 12 horas por dia e eu não consegui ainda. Eu sou um fracasso. Mas será que é isso mesmo, gente? É verdade. E aí que entra o autoconhecimento, o autocuidado nesse processo todo, né? Gente, cada dia, se eu for parar para pensar, o que eu mais tenho preocupação com os pacientes é ajudar eles a mudarem a régua. Eles se medem com a régua do mundo. A gente se mede com a régua do mundo. Para eu falar isso, eu também tenho que estar em terapia, tá, gente? Porque senão eu fico lá horas dedicando a atender e esqueço de mim. Mas a gente acaba se comparando o tempo inteiro. Então, se a gente, às vezes, não entregou tanto quanto o colega, a gente acha que a gente está abaixo, que a gente não tem valor. E a gente não está olhando, pera, o que eu fiz? E a minha entrega, como é que tá? Ok que eu não passei no concurso, ok que eu não atingi o objetivo, mas tudo que eu precisava fazer eu fiz. E as pessoas não olham para isso, porque essa talvez seja a única coisa que a pessoa possa se apoiar para que ela não entre numa doença, para que ela não entre num sofrimento psíquico. Bom, ok. A gente está falando sobre o autocuidado, o autoconhecimento, da gente cuidar da gente mesmo, mas e as empresas? Porque aí a gente falou tanto do trabalhador se cuidar, da gente pensar nos nossos objetivos, não ficar medindo comparando, né, o nosso trabalho com o outro, essa questão da competitividade, mas a gente não pode esquecer do papel das organizações também. Elas também não podem ser esses ambientes tóxicos, elas também precisam ser responsabilizadas pela saúde do trabalhador, você concorda? Sim, sim. E aí a gente precisa ver, né, que quando a gente está falando da classificação internacional de doenças, sabe aquele CID que vai muitas vezes no atestado médico ou em alguma coisa? A pessoa, ela vai, antes, vamos pensar, né? A pessoa estava afastada do trabalho por depressão. Parece uma coisa ampla, mas se ela estiver afastada pelo CID, que é característico do burnout, ela vai, de alguma forma, deixar muito claro e registrado que o adoecimento está em relação ao trabalho. Por isso que essa classificação também é muito importante, né? Sim, ela é extremamente importante. Para que a pessoa consiga notar que, muitas vezes, a empresa ela vai continuar pedindo essa dedicação. E a empresa está mudando também. Então, a gente precisa observar que a gente tem ambientes agora que são muito mais colaborativos, tem empresa que permite que leve o pet, que traz alguns confortos para o ambiente de trabalho. São poucas. A gente não sabe que não são todas, né? São muito poucas, pouquinho. Infelizmente. Mas isso é o que a empresa está conseguindo já fazer como um meio de manter o trabalhador mais saudável ali. Mas como é que a gente faz isso no hospital, gente? Como é que a gente faz isso dentro de uma rede pública de ensino, onde a pessoa está dentro de um sistema que já é difícil por natureza? Então, assim, por isso que eu enfatizo tanto essa regulação por dentro e não por fora. Bom, acho que era essa pergunta que um telespectador que não quis ser identificado, ele estava perguntando justamente sobre o papel da empresa. Né? Você já respondeu um pouquinho que é tornar esses ambientes mais agradáveis fazendo isso. Mais alguma complementação? Basicamente, a empresa ela vai sempre tentar remunerar o trabalhador também de uma forma melhor, para ele ficar mais satisfeito. Mas a gente precisa ver, gente, que o mundo está passando por mudanças muito grandes. Eu tenho observado que até grandes emissoras de TV estão cortando salário de trabalhadores, de apresentadores famosos. Então, assim, isso é algo que está atingindo todo mundo. Então, não assustemos se a gente vê aquela pessoa que está lá no jornal todos os dias, de repente ela está afastada porque ela adoeceu. O salário dela foi cortado. Então, assim, a empresa ela vai ajudar trazendo incentivos, trazendo benefícios, mas nem sempre isso é suficiente para poder
aquietar esse sofrimento interno. É bom você dar esses exemplos, né? Porque você falou muito da questão da classe médica, né? Dessa pressão que eles sofrem, mas isso se estende a todas as profissões, né? Cada uma tem as peculiaridades do ambiente em que atua, né? Gente, uma coisa que eu quero enfatizar, todo ser humano sofre. E todo ser humano que não reconhece o seu sofrimento está muito mais propenso a mergulhar nele. Então a gente não está falando só do médico, a gente não está falando só do professor, do enfermeiro, a gente está falando de todo mundo que tem uma relação com o trabalho. Se essa pessoa ela não se percebe o tanto que ela está investindo ali de energia, de tempo e principalmente o quanto que ela está deixando de cuidar das outras áreas que são importantes, fatalmente a gente vai ter um quadro de adoecimento mental. Tem outra pergunta aqui que chegou pra gente, querendo saber se a doença de burnout, a síndrome, também desencadeia outras doenças ou só a questão mental. Exemplo, excesso de dor de cabeça, vontade de chorar, são possíveis sintomas? Olha só, e às vezes essa pessoa está sendo tratada só como, às vezes ela está triste, na pior das hipóteses ela está triste ou então depressão, mas às vezes não é isso. A pessoa ela tem uma série de sintomas que estão aparecendo ali e que são ocasionados pelas relações de trabalho, pela forma como ela está se portando no trabalho. Então, ela reconhecer, pera, o que está acontecendo comigo? Que horas que eu estou tendo mais peso nesse sofrimento? Ela vai conseguir entender que, às vezes, ela procurando um médico, o médico vai dar, sei lá, um medicamento para ela lidar com isso. Só que ela está mascarando o problema. Aí ela vai precisar aumentar a dose do remédio, ela vai precisar se adaptar para uma rotina que é adoecedora. Mas em casos mais extremos tem o uso de remédio? É preciso fazer Vamos pensar, uma pessoa que está ali no trabalho, ela chega... O psicólogo ele não faz isso, mas o médico psiquiatra, quando a pessoa está no trabalho, ela vai procurar e ela fala, nossa, eu estou muito ansiosa, eu não estou conseguindo dormir, eu estou tendo ataque de pânico. O médico naturalmente vai prescrever uma medicação, porque é o trabalho dele, ele vai reduzir o nível de ansiedade. Só que se essa pessoa não fala para o médico onde que está surgindo isso, a gente está inserindo um fármaco na vida dele para mascarar o sintoma, para ele dar conta. Mas será que ele precisa dar conta mesmo, Érica? Será? Bom, e outro ponto que a gente precisa observar também é a constância, porque às vezes a gente está nesse momento querendo chorar, triste, com dor de cabeça, mas pode ser aquela semana não está legal no trabalho, aí a gente pensa, semana que vem repetir já é um sinal de alerta. A constância é algo a ser observado, porque momento ruim, às vezes a gente tem mesmo. Né? A gente tem, eu costumo abordar muito o conceito de emoções limpas e emoções sujas, assim. Vamos pensar em alguém que é demitido do trabalho, por exemplo, sai do trabalho. Ele vai ter uma emoção limpa de, poxa, eu perdi minha remuneração. Isso já vai causar sofrimento. Só que a emoção suja, ela começa quando, e se eu não der conta de pagar minhas contas? E se minha família passar necessidade? E se eu não arrumar outra colocação profissional? Então, às vezes, esse emaranhado de pensamentos e de emoções que a gente tem fazem a pessoa ir para uma situação que ela é menos administrável, ela fica fora de controle. E isso a pessoa tem que estar muito atenta para conseguir se cuidar. Na constância também. Exatamente. E pensar se não é algo só... Porque, olha só, uma pessoa que fica triste, uma vez, é natural. Só que eu tô todo dia ficando triste. Eu chego no trabalho, eu fico triste. Eu saio do trabalho, eu fico melhor. Será que não tem alguma coisa ali que está ligado a uma situação específica? Verdade. Fica essa reflexão aí pra gente, né? Vamos, né, cuidar da gente mesmo. Né? Obrigada, viu, pela participação aqui com a gente hoje, viu, Obrigado Wesley? você. Pelos Obrigado. esclarecimentos. Espero poder ter contribuído. Contribuiu sim. Muito obrigada. Um ótimo dia. Bom dia para você aí também. Amanhã a gente está de volta, 8h45, eu te espero. Até lá.